muito importante para redirecionar a oposição no Congresso Nacional e saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país, que se não abrirem o olho agora, amanhã será tarde demais. Não podemos abrir mão de mais essa garantia constitucional que nós temos. Uma coisa impossível de acontecer, que seria uma suposta fuga do presidente Bolsonaro, esse motivo esdrúxulo, covarde e inconstitucional foi usado para criminalizar a liberdade de religião no nosso país. Tanto é que aconteceu a vigília, fizemos as orações e depois foram todos para casa de uma forma pacífica, contrariando o que ele botou no papel. Porque na cabeça dele, eu acho que ele nos mede pela sua régua, ele entendeu que isso seria um primeiro momento para começarmos a mobilizar acampamentos e permanência de pessoas nas ruas, em especial próxima à residência do presidente Bolsonaro, o que nunca passou pela nossa cabeça, mas ele entendeu que ele tem um poder, parece, né, muito sobrenatural, de saber o que vai acontecer no futuro. Errou mais essa previsão, porque nós nunca tivemos a intenção de fazer nenhum tumulto próximo ao condomínio do presidente Bolsonaro, mas sim orar porque nós acreditamos, vamos buscar força na nossa fé para atravessar esse momento difícil. Tem alguma pergunta? Senador, na Câmara dos Deputados havia uma tentativa de construir um acordo para a dosimetria das penas e não a anistia. Isso é uma coisa que o PL está disposto a aceitar e conversar ou não? Isso nunca foi, sempre deixamos bem claro que esse tipo de acordo nós não faríamos. O que a gente sempre pediu é que a democracia prevalecesse. O relator pauta o relatório dele, né, com a redação que ele bem entender, né, que ele diz já publicamente que é com relação à dosimetria, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final, vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria. O nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. Senador, os senhores já conversaram, com o deputado Sócio, com o presidente Hugo Mota, que acabei de pautar, ele já... Não, nós temos ao longo dos últimos meses, talvez, né, líder Marinho, tratado disso diversas vezes, tanto com o presidente da Câmara, quanto com o presidente do Senado, quanto com o relator, enfim, todos os esforços que nós... Desde muito antes disso, a gente já está trabalhando pela essa anistia desde o início do ano. No sábado, inclusive, nós tivemos uma conversa com ele. Ele está consultando líderes. Né? Eu pessoalmente liguei para o deputado Hugo. Ele está consultando líderes. Hoje ele teve uma conversa com o deputado Zucco. E todos nós aqui estamos fazendo o esforço possível, né, conversando com outros líderes de outros partidos, inclusive, para que haja um consenso de que esse debate seja desinterditado. Como disse aqui com muita propriedade o senador Flávio, o que nós queremos é que o parlamento cumpra o seu papel. Né? Nós não obrigamos ninguém, nem queremos compromisso de mérito, nós queremos é que cada deputado possa, de forma livre,
né, colocar de que maneira ele enxerga este problema. Nós defendemos a anistia e alguns defendem a dosimetria, que o voto vença e que o debate seja desinterditado. Não dá para o parlamento ficar à mercê, né, de um outro poder. E nós esperamos que isso aconteça essa semana ou na semana seguinte. Estamos trabalhando para que aconteça o mais rápido possível. Então, é assim que a gente conversou aqui hoje também, que não vamos adotar a estratégia de fazer obstrução, porque nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que esse projeto ande, né, e tantos outros aí que possam, nesse momento, ser debatidos melhor para o nosso país. Como é que está a saúde do presidente e se tem previsão dele sair desse lá da província? Olha, eu não tive com ele, né, nesses dias. Amanhã eu vou lá visitá-lo, junto com o meu irmão Carlos Bolsonaro, né, para, enfim, eu conversar e saber como é que está, com meus próprios olhos, né, a saúde dele também, e também pegar ali, obviamente, quaisquer orientações que sejam importantes, mas por apenas 30 minutos, né, enfim, é difícil, né, você entender que uma pessoa inocente está tendo um tratamento de presidiário, quando, na verdade, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é que o Estado Democrático de Direito virou um grande defunto, morto, enterrado, e nós temos que fazer de tudo para resgatar a democracia no Brasil, porque tudo que foi feito até agora é completamente à revelia do que diz a Constituição e legislação, né? Qualquer advogado que você converse com o mínimo de isenção, tanto ele vai corroborar o que eu estou falando, tanto é verdade que muitos deles sequer têm coragem de falar em público, né? O que é um péssimo sintoma de que a nossa democracia está doente. Senador, e vocês falaram alguma coisa sobre 2026, alguma projeção? Sim, falamos sobre 2026 e o recado aqui foi de que a gente vai estar mais forte e unido do que nunca, porque todas as decisões que forem tomadas com relação aos palanques nos estados vão ser tomadas ouvindo as lideranças locais e reportando, obviamente, né, ao nosso líder maior, presidente Bolsonaro, e pensando que a gente vai ter esse primeiro momento, essa janela de oportunidade em 2026 para fazermos parlamentares, deputados, senadores, governadores e presidentes 100% alinhados com esse projeto que nós já defendemos há tanto tempo. Então, essa reunião aqui hoje foi muito importante para esse redirecionamento e para que todos aqui compreendessem que não vai ter atropelo nenhum, vai ter muita conversa, diálogo e vamos tomar decisões racionais para buscar a bancada maior ainda de deputados federais e senadores. Qual vai ser a estratégia, então, já que não vai ser a obstrução? O que vocês devem fazer? A estratégia é o que a gente está fazendo com muita conversa, com muito respeito e entendendo que não dá mais para esperar votar essa matéria, seja qual for o resultado. Então, há um entendimento majoritário, inclusive, creio eu, dos presidentes da Câmara e do Senado, que essa pauta tem que ser enfrentada de uma vez por todas. Tem alguma estratégia? Caso a anistia não seja aprovada? Tem, lógico que tem estratégia. Lógico que eu não vou falar com a nossa estratégia. Alguma orientação para apoiadores fazerem atos, protestando contra a prisão, chamamento para manifestações? As pessoas estão se mobilizando espontaneamente por todo o Brasil. Eu acho que, em especial, fazendo vigílias, né, que são atos religiosos de oração, mas sem nenhum comando da nossa parte, pelo menos por enquanto. O que a gente conversou aqui é que a gente vai esperar essa semana agora, terça e quarta-feira, para ver como é que nós vamos enfrentar a pauta no Congresso Nacional e depois a gente reúne de novo para pensar o que vamos fazer, se vamos para essa linha. O senhor colocou que o ministro Moraes se baseou na questão da vigília para decretar a prisão, mas também ele colocou a questão da violação da tornozeleira. Qual a avaliação do senhor em relação a isso? O que aconteceu sobre essa violação? Está muito claro, acho que para todo mundo, inclusive para a imprensa, que a tornozeleira foi o de menos. Ele já queria fazer no dia 22, já havia sido a resposta dada pela Polícia Federal e pela PGR no dia 21, portanto antes, opinando pela transferência dele para uma sede da Polícia Federal, e ele faz uma referência de 2, 3 linhas ao que aconteceu com a pulseira, e no meu ponto de vista, vocês vejam só, quando vaza o vídeo dele, em que se filma a tornozeleira com avarias, primeiro, esse vídeo vaza sem som, já é uma humilhação para alguém que está na situação que ele está. E depois, eu acho que a vontade de fazer maldade era tão grande que vazam o vídeo com o som.
Eu já tinha identificado, inclusive, na televisão, olha, parece ser a perna do meu pai. Aí, quando ouve a voz dele nesse vídeo, eu acho que é um consenso, né? Quem conhece, quem já ouviu a voz dele, quem já conversou, que ele ele está com a fala completamente alterada, está com a fala arrastada. Isso é conhecido por vários colegas, inclusive da imprensa de vocês, e é verdade. E aí quando vem um laudo médico provando quais eram os remédios que ele tinha tomado, as circunstâncias, e que as consequências médicas são exatamente aquelas que foram alegadas, e ele não está em condições normais ali nem de saber o que tá fazendo, o Alexandre de Moraes virou um negacionista, está negando a ciência agora. Agora ele pode negar a ciência, né? Porque ele simplesmente ignorou as provas que foram mais provas que são colocadas, que são a favor do presidente Bolsonaro. Ele simplesmente ignora, finge que não vê ou faz chacota. E foi o que ele falou, dizendo que o Bolsonaro tinha consciência do que estava fazendo, né, sem sequer tomar nenhuma precaução, de consulta o médico do Supremo, conversa com um médico amigo dele, para ver se faz sentido o que a defesa do presidente Bolsonaro colocou de forma técnica, sem politizar no papel, para justificar o que tinha acontecido. E é totalmente plausível aquilo que a defesa do presidente Bolsonaro colocou. Eu lamento muito. Isso só corrobora que todo esse processo está muito longe de ser um processo judicial. Então, essa armação que acontece para fazer o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, eu acho que o povo está assistindo e uma hora eles vão entender a injustiça que estão cometendo. O senhor falou em frente ao Alcolumbre também, o senhor citou, o líder citou que falou com o Hugo Mota, e com o presidente Também. Alcolumbre. E qual foi a reação dele? Eu acho que, como disse aqui o nosso líder aqui, o Flávio, está havendo um amadurecimento dos presidentes das duas casas da necessidade de votarmos este tema, né, até para que os parlamentares possam dizer de que lado estão ou o que é que defendem. Eu queria apenas, Flávio, se você me permite, eu acho que é uma coisa importante para ser dita às pessoas, né? A imprensa falou muito ontem sobre a questão da tornozeleira. Eu tenho certeza que a imprensa leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. São 17 páginas. Dessas 17 páginas tem um parágrafo sobre a tornozeleira. Um parágrafo. Ou seja, ele já havia decidido a prisão, né? Ninguém toma a decisão de 1h30 da manhã e de 6 horas da manhã a Polícia Federal está na sua porta. Existem 170 mil tornozelados no Brasil, pessoas que usam tornozeleira eletrônica. Eu desconheço qualquer um deles que tenha 24 horas de vigilância por câmeras e uma guarnição da Polícia Federal na frente da sua casa e outra atrás da sua casa. Nenhum tornozelado tem, inclusive drones. Então, o que se acusa o presidente Bolsonaro é de um crime impossível, né? Como é que alguém que o próprio vídeo mostra, né, estava sob efeito de remédios, mexendo na caixa, não na pulseira, né, alegando que havia uma escuta ou coisa parecida, claramente sob efeito de remédio. Essa pessoa com mais de 70 anos, vigiado pela Polícia Federal de um lado e do outro, estava se dispondo a fugir e lembrar que as medidas cautelares que foram impostas foi num outro processo, um inquérito contra o filho Eduardo Bolsonaro. E quando o Ministério Público faz a denúncia, não denunciou o presidente Bolsonaro. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes não levantou essas cautelares. Não transitou em julgado o pretenso golpe de Estado, que na verdade nós acreditamos que não aconteceu. Mas mesmo assim não transitou em julgado. E o pior, dentro da sentença, dentro da decisão do ministro Bolsonaro, do ministro Alexandre, ele coloca em vários momentos que a reação dos filhos é patética. Patética é você considerar injusta a condenação do seu pai, ou nós considerarmos injusta a condenação do presidente Bolsonaro, num processo em que claramente a vítima é o juiz, né? Em que não há, na nossa opinião, devido processo legal, em que, pela primeira vez, um ex-presidente da República é julgado diretamente numa turma do Supremo Tribunal Federal, na contramão da jurisprudência que ocorria anteriormente. E essa mudança do foro acontece em março de 2025, quando a ação contra ele foi feita em fevereiro, a denúncia foi feita em fevereiro de 2025 pelo PGR. Por isso que nós votamos contra o PGR. Que o PGR, inclusive, entrou com ação contra o presidente sem a legitimidade da extensão do foro que não havia ainda sido decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Então, há uma série de problemas que precisam ser levados em consideração. Então, quando se diz que o presidente Bolsonaro está preso de forma injusta, não é só isso, ele está sendo, inclusive, censurado de forma injusta. Há mais de 100 dias se impede que ele fale, se impede que ele se comunique com as pessoas. E agora se antecipa uma pena de prisão, certamente por uma questão que não tem muito a ver com a questão da justiça. Só outro ponto sobre a tornozeleira rapidinho aqui. Olha só, é uma coisa tão lógica, gente. A central lá de monitoramento é avisada que alguém está mexendo na tornozeleira. Eles chegam em casa, Bolsonaro está onde? Dormindo. Dentro de casa, trocam a tornozeleira dele e ele faz o quê? Volta a dormir. Alguém que quer fugir tem esse comportamento? Pelo amor de Deus, é uma forçação de barra sem tamanho. Vocês falam sobre estratégias, isso passa também de organizar a estratégia da oposição. Os senhores discutiram alguma coisa sobre a sabatina do Jorge Messias para a vaga do STF? Se há algum posicionamento da oposição nesse momento? Nós estamos no mesmo lugar que sempre estivemos. Nós somos contra o fato de que o presidente da República indique um advogado seu, um amigo seu. Nós queremos que a coerência do presidente Lula ela seja preservada, uma vez que ele não está muito preocupado com isso, nós estamos. Porque por ocasião do debate eleitoral ele disse claramente que não ia indicar nem amigo nem advogado. Mas parece que ele não está muito preocupado com a coerência dele. Nós estamos no mesmo lugar. Claro que nós vamos votar contra a indicação do Jorge Messias. Nós aqui da oposição. Você tem que perguntar aos outros que fazem parte do Senado qual é a posição deles. Senador, nós temos aí 2 escândalos, 3 anos, vamos falar, INSS, e Banco Master, e de repente Banco Cânion Presidente. O senhor não acha que isso tem alguma coisa a ver para abafar essa situação? Pois é, eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que o Brasil, na época do PT, e é um DNA do partido, está voltando com as mesmas práticas, normalmente com os mesmos personagens, e nós sabemos qual é o final dessa história. Né? Se gastar sem se preocupar com o que se arrecada, se aparelhar a máquina pública, os escândalos recorrentes. Então, nós esperamos que a própria imprensa e a sociedade se debrucem sobre esses temas que, de repente, deixaram de ter atenção da imprensa. Né? E escândalos do vulto da questão do roubo de 8 milhões de aposentados, né? A questão ligada ao Banco Master, que, sem dúvida nenhuma, tem desdobramentos aí com vários personagens importantes da República. E eu acho que, em algum momento, isso tem que voltar à tona. Somado com a questão dos Correios, né, que isso é um escândalo de proporções gigantescas. Aliás, este governo tem se notabilizado por sempre se superar. Né, e o pior, que se supera da pior forma possível, com um escândalo recorrente depois do outro. Além da anistia, os senhores também vão se debruçar para tentar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Isso já saiu de pauta e o foco será a anistia? Não, um passo de cada vez. A gente está tratando da anistia, estamos com foco na anistia. É óbvio que a população já sabe, né, o que uma parte do Senado pensa sobre esse assunto. E é óbvio que, como eu sempre alertei desde lá de trás, esse vai virar um assunto para 2026, para a política. Eu acho que uma grande parte dos eleitores vai acabar votando, querendo saber a posição do candidato sobre esse assunto, o que é lamentável. Lamentável porque eu não sei até quando haverá essa espécie de procuração que é dada, né, por uma parte ao Alexandre de Moraes, para ele continuar fazendo o que está fazendo. Isso tem que ter um limite em algum momento, né? E se a gente agora tem essa cabeça, esse foco, que o nosso objetivo único agora é a anistia. Você disse que vai, ao longo dessa semana, observar como é que vai ser. Então, a previsão é na semana que vem tentar tratar de anistia? Ou... Não. Nós estamos tratando todos os dias. Isso foi com relação a possíveis, me perguntaram sobre vigílias aqui, alguns atos. A gente vamos aguardar essa semana para o que vai acontecer essa semana. Esperamos que seja pautado essa semana. Aí a gente volta para avaliar. Já nessa semana, então. Estamos trabalhando para isso. Mas é o projeto de pauta de amanhã, na reunião de líderes de amanhã? Provavelmente o nosso líder sócio vai estar presente, juntamente com o líder Zucco, né? É só a pauta que nós temos desde fevereiro. E os senhores alinharam alguma estratégia nas redes sociais, algum tipo de pressão nesse sentido, visando ali também pressionar os presidentes das duas casas? Como é que... Isso aí, assim, estamos fazendo a nossa parte, como sempre foi. A população, graças a Deus, nós temos ainda a internet parcialmente livre, e a população se manifesta da forma que bem entender, não precisa de direcionamento nenhum
da nossa parte. E, mais uma vez, gente, é óbvio que estratégias nossas, o que a gente vai fazer, como vai fazer, a gente não vai ficar falando em público aqui. Foi uma coisa que eu conversei, inclusive, lá dentro com todo mundo. É um assunto que a gente tem que tratar com muito mais atenção para que, obviamente, quem tem os interesses contrários ao nosso não fica alerta de nada. Só uma questão aqui em relação a essa pergunta, e ajudando aqui o nosso líder. A preocupação é que toda cobrança, que é absolutamente normal e republicana, ela seja feita com respeito, né? Ninguém propõe desqualificação de ninguém. Né? Vocês já falaram com a Marina Força sobre o texto? Olha, ele chegou a me mandar mensagem, falei com ele nos últimos dias. Hoje eu ainda não conversei com ele, mas ele tem se mostrado pelo menos uma pessoa que dá ali alguma satisfação, mostra de uma forma bastante transparente qual é a posição dele, e isso na política é fundamental. O que nós queremos é que seja pautado. É isso. Como foi a participação da ex-primeira-dama na reunião? Ela esteve com o ex-presidente? Ela passou alguma mensagem dele para essa reunião? Ela falou alguma coisa sobre isso? Ela deu o depoimento dela de esposa, de sofrimento ali que está sendo para todos nós. Isso não é novidade para ninguém. E falando da rotina dela, de ter ali que preparar as coisas, de ir lá, de dar um carinho, a preocupação dela com relação à saúde dele, porque ela fez o relato dela que em várias noites a preocupação dela era o presidente Bolsonaro em função ali dos soluços broncoaspirar, enfim, que venha do estômago dele. Isso todo mundo sabe que gera complicações, inclusive podendo ser fatais, e ele está lá agora sozinho, sem ter ela ali para em algum momento mexer nele, arrumar ele numa posição na cama para evitar que aconteça isso. Essa é uma preocupação grande dela, que não parece ser a do relator, né, que está impondo de uma forma tão severa e cruel e ilegal e inconstitucional. Parece que a preocupação com a saúde do presidente Bolsonaro não existe. Então ela manifestou aqui muito a preocupação dela com essa parte em especial. E a alimentação e atendimento médico ali, como é que está? Pô, não tinha, mais uma vez, eu vou estar com ele amanhã, se Deus quiser, né? A Michelle podia falar mais sobre qual foi a impressão dela quando chegasse lá. Mas assim, a preocupação é isso, ele está dentro de um local fechado sozinho. Então, se acontece alguma coisa que ele está inconsciente, não vai ter ninguém que possa acudi-lo, né? Pode ser tarde demais para acudi-lo. E a responsabilidade vai ser só de uma pessoa se isso acontecer, porque está todo mundo avisado, os médicos já avisaram, já provaram que ele tem comorbidades, ele tem problemas de saúde, a saúde dele nunca mais foi a mesma depois da facada por um integrante do PSOL. Então, a gente aproveito aqui o espaço que a imprensa dá para reiterar a importância com relação à saúde dele, para tratá-lo apenas como um cidadão que tem direitos, que tem direito a viver, que tem direito a ter um tratamento digno, porque tem famílias que hoje não podem mais contar com o seu ente querido como Clezão, porque exatamente em função desse desleixo com a saúde de quem está sob a tutela do Estado, mais de 10 vezes os advogados do Clezão pediram que ele saísse da penitenciária para fazer o tratamento da sua saúde e simplesmente foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. E aí, assim, a gente obviamente tem a preocupação de que esse tratamento também seja dado a ele, porque isso é desumano. Mas está tentando lidar, né? Uma conversa sobre o 2006, o presidente Valdemar estava presente. É o que ele já trabalha com algum nome, tendo em vista que o presidente Bolsonaro deve ficar fora do tempo. Então, essa pauta de presidência eu quero deixar bem claro, né? Não tem limite de tempo e só vai acontecer quando sair da boca do presidente Bolsonaro o que ele quer que faça. Então não adianta querer antecipar uma coisa que, ainda mais nesse momento, não acho que é um momento que tem que ser decidido nada, porque agora a gente está focado na anistia. Seu nome ganhou força nessa reunião? O meu nome não está na mesa, eu pretendo ser candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Nunca escondi isso de ninguém. Então não vou fazer um movimento para que isso aconteça. O nosso problema é maravilhoso. Tem vários candidatos que estão competitivos, preparados para, caso não possa ser o presidente Bolsonaro, assumirem essa missão depois que ouvirmos da boca do presidente Bolsonaro, no momento que ele entender melhor. Aí eu não tenho dúvida que a gente vai para uma eleição muito forte de 2026. Mas caso Ok. o PL já não trabalha com a possibilidade. Não.
Teremos ainda. Não. Não. Não, bora. Pessoal, vamos fazer uma pergunta. Obrigado aí, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. O senhor aceita?